Oi gente, eu sou a Lohane, estou começando mais um vídeo aqui especialmente para vocês. E eu vou continuar contando as verdades que está acontecendo comigo com o Carlos. Então, a minha sogra sempre teve esse jeito, né, dela, de fazer as coisas tudo dela, que não sei o que e tudo mais. Por exemplo, comida, entendeu? Ela sempre foi muito chata para comer. Ela faz as coisas dela e tudo mais, etc. Tá aí tudo bem. Igual, uma coisa que eu não fazia muito lá era cozinhar, porque era uma coisa que ela e o Carlos fazia demais. Lavar roupa também era uma tarefa que ela gostava muito de fazer, o Carlos também gostava muito de fazer. E eu pegava mais a louça, que era uma coisa que ela já não era muito, que eu não via muito ela fazendo. Então era mais o Carlos que fazia, eu fazia. E depois que ela começou a reclamar que eu não estava arrumando, que eu não estava varrendo no chão, comecei a varrer, comecei a limpar, comecei a fazer. Inclusive fazer isso no quarto dela também e tudo mais. E uma coisa que, quando ela tava trabalhando, ela ficava assim: ai, minha filha, obrigada por você ter arrumado meu quarto e tal, que não sei o que, eu nada. Não sei o que. E depois ela começou a reclamar. Foi daí que eu percebi que ela tava mudando. Aí eu comecei a perceber que ela tava arrumando um pretexto. Porque não tinha motivo dela questionar essas coisas, porque eu fazia. Ela começou a arrumar pra ter um motivo que, tipo assim, olha, não tá dando certo a gente conviver mais junto. Que eu achei, assim, horrível da parte dela fazer uma coisa dessa, entendeu? Ela podia ter sido bem sincera e ter mandado a real do que estava acontecendo. Não precisava criar um tumulto pra, tipo assim, olha, esse é o motivo de acontecer isso. E aí ela começou. E aí depois começou a surgir esse problema de que ela vai se mudar, fica em casa que é casa, que não sei o que e tudo mais. Ela começava a arrumar problema. Ela arrumava problema com o Carlos, problema comigo, entendeu? Depois ela falou, começou a falar que eu não tava falando com ela, que eu não tava dando um bom dia pra ela dentro de casa, porque eu passava, não tava com ela. Aí eu, gente, que é isso? Ela é. Aí você não passa, não dá bom dia, que não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Começou a inventar umas coisas que eu falei assim, Carlos, realmente você tá vendo isso? Tá acontecendo isso? Eu realmente estou fazendo. Ele, não, eu não tô vendo. Outra era uma coisa que só ela falava. Nem eu, nem ele via essa situação. E ela começou a criar certas situações, certos problemas. Entendeu? E aí eu comecei a evitar ficar sozinha pra dentro de casa. Porque ela começava sempre a querer, tipo assim, ah, esse é o motivo da gente tá discutindo. Era do nada. Aí a Carla ia pra rua, eu vou com você. Aí a Carla falou assim, eu vou com você. Eu era assim. Eu sempre ia com ele e falava, olha, se você for sair pra algum lugar, se for ficar 3, 4 horas junto, me leva, porque eu não vou ficar aqui, porque eu não tô afim de discutir. Porque era assim, quando eu percebo, eu sou uma pessoa, gente, que se você começa a arrumar problema comigo e eu percebo, eu me distancio de você, independente de quem você é. Eu fazia isso com os meus pais. Por que começa a seria diferente? Porque eu tava dentro da casa dela? Não. Então se eu tô vendo que você tá toda hora reclamando das coisas que eu tô fazendo, que eu percebo que você tá criando um certo tumulto, entendeu? Eu simplesmente vou começar a me afastar. Foi o que eu comecei a fazer e é o que eu faço até hoje. Vou começar a me afastar. Eu faço isso com todo mundo. Se eu fiz com os meus pais, eu não seria diferente com ela. E aí eu comecei a me afastar. Então quando eu ficava, quando o Carlos ia trabalhar, que não tinha como eu ir junto com ele, né, quando ele arrumava assim, uns serviços, assim, uns freelance, eu ficava sozinha com ela, eu ficava na minha. O que era necessário eu falava, o que não era necessário eu não falava, porque eu e ela também, a gente nunca foi de ter muito assunto. A gente nunca foi de ficar horas batendo papo, a gente não foi aquela sogra, aquela nora de ai, ai, minha sogra, ai, minha nora, ai, não sei o que, conversa vai, conversa vem, não sei o que. A gente conversava, a gente contava algumas coisas umas para as outras, algumas histórias, algumas coisas, sentava na hora da mesa, na hora de comer, na hora de fazer a refeição, mas a gente nunca foi aquela amigas, entendeu? A gente nunca teve essa coisa de, somos amigas, entendeu? A gente senta o dia inteiro e fica ali papiando, a gente conversa sobre tudo, nunca foi essa relação. Eu também não tenho essa relação também com os meus pais também, entendeu? Eu não sinto que eu sou muito amiga do meu pai, da minha mãe, eu falo o necessário com todo mundo, eu não forço as coisas, eu sou assim. Eu sinto que eu sou amiga do Carlos. Do Carlos, eu acho que eu consigo ser mais amiga dele, a gente conversa sobre tudo, sobre muita coisa. E de muitas pessoas que eu tenho contato em relação familiar e parentesco, eu não sou assim. Então isso não é uma coisa que eu quero com ela. Eu sou assim também para algumas pessoas que também é sangue meu, entendeu? E aí eu comecei a ficar mais na minha, porque eu queria evitar, eu sempre fui muito disso de evitar as coisas. E aí, gente, eu não me esqueço, entendeu?
de que de um belo dia ela chegou da igreja e aí falou assim, foi na igreja, foi no culto de manhã que teve. E se não me engano, acho que foi em abril. Olha, a gente precisa com... Não, minto, não foi no culto não. Ela acordou, ela ficou uma semana depois, ela ficou estranha. Eu falei assim, Carlos, sua mãe tá esquisita. Mas ela não tá esquisita do jeito que ela tá ignorante e grossa, não. Ela tá muito mais esquisita. Ela tá muito esquisita. Muito. E ela ficava assim, toda vez que ela ia pra igreja, ela voltava assim. Entendeu? Ela voltava da igreja estranha, fria, seca. Toda vez, gente. Toda vez. Tinha dias que ela tava, Lô, que não sei o que, bora fazer isso, bora fazer aquilo, faz um bolo, que não sei o que, não sei o que lá, e etc. E a gente, tipo assim, era do nada, a gente parecia uma outra pessoa. E aí, de repente, quando ela vinha da igreja, ela vinha assim, estranha, ou no outro dia ela ficava esquisita. E aí, E o belo dia ela acordou assim, do nada, de manhã. Eu acho que eu tinha vindo do meu treino. E aí ela acordou, olha, a gente precisa conversar. Entrou no quarto assim, e o Carlos. Só que a gente já tinha percebido uma semana antes que ela tava muito estranha, muito esquisita. Muito, parece que ela tava, tipo assim, se preparando pra falar uma coisa que ela não tava aguentando mais segurar. Parecia que a sensação que eu tenho hoje é que as pessoas estavam pressionando ela e que ela devia fazer ou tomar uma atitude. E aí ela tava tentando arrumar uma forma de fazer isso. E aí ela conseguiu, nesse dia de manhã ela acordou do nada. Eu acho que, ou ela esperou também, tipo assim, se irritar com algo que é agora que eu vou falar. E aí, gente, ela chegou e simplesmente falou, olha, antes disso acontecer, durante esses meses, ela ficou nessa de que eu vou me mudar, eu vou me mudar, eu vou me mudar, eu vou me mudar. Ah, eu não vou mais. E porque os meus líderes me aconselharam a não sair da minha tenda. Vocês entenderam? Então, ou seja, aí tem medo dos outros. Porque no começo, quando as pessoas falaram que ela não devia aceitar esse tipo de coisa na cara dela, que é o que eu tenho, que eu deduzo que aconteceu, ela falou assim, ah, então eu vou sair de lá. Porque ela não queria que a gente saísse. Porque quem chamou a gente pra morar junto foi ela. Então, assim, como ela tinha feito isso, ela não queria sair, ela não queria fazer isso com a gente. Então ela falou, bom, eu vou deixar a casa pra eles e vou sair, né? Eu vivo em uma outra casa. E aí o pessoal, não, você não deve sair da sua casa, porque a sua tenda, não abandone a sua tenda. Mas para dividir a casa no meio, pode. Agora pra deixar pro filho dela, não. E aí o pessoal falou, não, eles vão ter que sair. Só que não vão ser eles vão ter que sair. E aí eu lembro que ela veio pra mim e ela discutiu assim, olha, eu preciso que você saia. Eu lembro exatamente isso. Ela olhou pra mim assim, eu preciso que você saia. Entendeu? Não tá dando mais pra gente ficar morando juntas. Porque isso não tá acontecendo, isso tá acontecendo aquilo, tá acontecendo não sei o que você não tá fazendo isso. Aí eu fiquei assim sem entender nada. Sem entender, eu falei assim. Aí eu comecei também a falar um monte de coisa que eu tava já guardando pra falar. E aí a gente teve uma discussão. E aí ela queria que eu saísse. E ela, no meio ela virou e falou assim, eu preciso que você volte pra casa, ou você volta pra casa dos seus pais, não sei, mas não dá mais pra gente ficar mais morando juntos, que não sei o que. E aí eu falei assim, calma aí, não é bem assim que as coisas acontecem, não é volta pra casa dos seus pais. Primeiro que eu não sou fantoche, que eu fico pra lá e pra cá. Segundo, o Carlos teve a palavra dele de homem, de na minha casa, na casa dos meus pais não queriam que eu saísse de casa. Eu decidi vir morar com ele. Os meus pais não queriam que eu saísse de casa. Os meus pais nem sabem dessas histórias que eu tô contando pra vocês. Eles não souberam disso. E ela queria que Carlos me trouxesse, não, que eu voltasse pra casa dos meus pais, depois já da gente ter morado junto. Sendo que Carlos teve que maior rolê de ir lá, de sentar com o pai e minha mãe, eu e ele, a gente conversar. E aí meu pai chegou até para ele e falou assim, olha, se alguma coisa acontecer, você traz ela e tal, que não sei o que,
não deixa ela sozinha, não sei o que e tudo mais. E ela veio com esse papo de voltar pra casa dos meus pais. Eu falei assim, não. E eu falei pra Carlos, se algum dia eu voltar pra casa da minha mãe, isso não vai dar mais certo. Eu e você não vai dar mais certo. Não tinha como dar certo. Não tinha cabimento depois de eu ter saído da casa dos meus pais e depois eu voltar, porque líderes dela queriam e não aceitavam que eu morasse junto com eles. Porque é bem isso que aconteceu. Entendeu? E aí ela veio com essa de pedir que não sei o que. Portanto que quando ela falava, ela chorava. Entendeu? E eu e ela aí, a gente discutindo que não sei o que, e aí ela falou, aí Carla falou assim, aí eu sei que ele começou a falar com ela que tipo assim, não é desse jeito, as coisas não são assim, que não sei o que. Aí ela, se você não tá satisfeito, ela falou assim na força do ódio, nesse momento, pega e vai junto. Ela nunca tinha expulsado o Carlos de casa, nunca tinha falado, quando ele, ah é? Então tá bom. E aí foi quando ele pegou e falou assim, postou nos status, estou procurando casa para alugar. Depois dessa discussão ter acabado, né, de ter ficado alterada, ela ficou alterada, eu fiquei chateada, eu fiquei muito mal, eu fiquei arrasada, porque me mostrou uma outra pessoa, entendeu? E me vi feito de... Ai, gente, eu fiquei muito mal, muito mal. Fiquei revoltada, revoltadíssima. E aí, E aí quando ela viu que o assunto tava ficando sério da casa, ela começou a não ficar, a ficar espantada que ele realmente, ele sairia de casa junto comigo. Entendeu? Então, resumindo, a vontade dos outros era que não houvesse mais o casal Carlos e Lohane, porque não é inaceitável que a mãe dele, por ter um cargo dentro da igreja, que ela tenha e que ela aceite o filho dela namorando uma mulher transexual. Porque para ela não era um problema, para ele não é um problema, mas para os outros da igreja não era inaceitável. Entendeu? E aí, eu voltando para casa dos meus pais, que era o que as pessoas queriam, né, e foi o que ela disse, qual é o cabimento de eu manter meu relacionamento com o Carlos? Que se Carlos aceita o que ela tá falando, eu ia falar pra ele, então é cada um pro seu lado, a partir de hoje. Porque eu não vou voltar a namorar com você depois de termos morado junto e depois de você ter me prometido coisas e você ter voltado atrás. E por conta disso. Então não tem como mais a gente ficar mais tendo um relacionamento. A nossa relação acabaria ali. Entendeu? E os meus pais, gente, eles também não iriam aceitar, né, que isso acontecesse. Porque ele foi lá, né, pediu, né, pra isso tudo acontecer. Eles não queriam e depois ele me leva de volta. E depois a gente fica namorando de boa. Pelo amor de Deus, não seria inaceitável essa situação. O pessoal queria acabar mesmo com a nossa relação. Porque eu sou o demônio e o demônio não pode ficar com ele. E aí foi mais ou menos desse jeito que aconteceu as coisas. Beleza. E aí a gente ficou, né? Eu com o Carlos começamos a procurar casa. E ela deu pra gente 15 dias pra gente sair da casa dela. 15 dias. 15 dias. Lembra da história da irmã dela, com o marido dela, da irmã e os sobrinhos que moraram até hoje? E ela deu 15 dias pro filho dela, junto com a nora dela, sair de casa. 15 dias. 15 dias pra sair. 15. Ela falou pra ele. Eu não sei se ela falou isso achando que não vai acontecer, ou que ele não fosse, só que eu voltasse pra casa dos meus pais, e ela se surpreendeu, porque Carlos conseguiu, e a gente conseguiu arrumar essa casa aqui hoje. A gente não... Então, a gente veio morar nessa casa, que depois, futuramente, eu vou fazer um vídeo falando sobre de tudo que aconteceu desde quando eu vim morar aqui. Não vai sair esse vídeo agora, vai sair esse vídeo depois quando a gente se mudar, tá? Eu não quero mais estar dentro dessa casa quando eu for fazer esse vídeo. Eu sei que um dos parentes dele tem uma relação com o proprietário. Só isso que vocês vão saber.
que eu vou contar depois num próximo vídeo, futuramente. E aí, eu lembro que aí a gente não teve escolha, né? Porque a gente tínhamos visto duas casas. Uma que ficava num lugar de fácil acesso e essa no difícil acesso. E estavam as duas do mesmo valor e a outra era até melhor do que essa. Só que esse proprietário daqui falou, a outra casa a pessoa ia desocupar. Só que ela não ia desocupar no tempo que a minha sogra deu pra gente sair de casa. E ela ficava na cabeça de Carlos, todo dia que chegava do culto. Já viu a casa que não sei o que, já sabe o que vocês vão fazer, ficava falando na cabeça dele. A gente já viu aquilo. Só que ela não achava que o Carlos em nenhum momento ia tomar essa atitude. Ela achou que ele ia voltar atrás. E aí ela ficava com isso, dessa coisa toda, e a gente vendo a casa. E aí esse proprietário dessa casa falou assim, eu preciso de 50% antes da mudança, porque tem gente querendo ver a casa. Então se a gente não visse a casa, a gente ia perder. E a gente tinha um tempo que estava passando para sair de lá. Então a gente teve que aceitar essa casa aqui. Então vocês entendem que a gente não escolheu vir morar nessa casa. Não tivemos tempo para olhar outras casas. A gente só teve tempo para se mudar. E a casa que apareceu a gente entrou. Foi mais ou menos isso. E aí foi o que aconteceu, gente. E aí a gente veio morar aqui. E aí, de lá pra cá, a minha sogra continuou tendo os problemas dela. Ela ficou morando sozinha lá. Crise de labirintite, quebrou a perna, né? Depois quebrou a outra perna, foi operar e ficou nessa situação de cada vez mais que ela tentava se recuperar de um problema, vinha outro problema. E aí ela que era uma pessoa que andava, que fazia as coisas sozinha, que não dependia de ninguém, que trabalhava, que não sei o que, ela começou a ficar dependente. E dependente do filho dela. Porque é o único filho que ela tem. E aí o povo da igreja vai de vez em quando lá ver alguma coisa, de vez em quando fazer alguma coisa. Lembra que eu falei que ela é uma pessoa obediente aos líderes dela? Eu vou continuar contando no outro vídeo.